Nós temos uma questão muito peculiar na nossa atualidade, que é o advento das redes sociais. Como a comunicação ela se tornou muito ágil, rápida, então eles estão sempre em contato com os amigos, sempre em contato com a turma, muitas vezes isso atrapalha em casa com os pais. Os pais não conseguem muitos acessos aos jovens, ao filho em si, para saber o que ele está fazendo, o que ele está falando, com quem ele está falando. Quando se fala do assunto uso de substâncias, isso é um tabu na nossa sociedade, não deixa de ser ainda, embora já tenhamos muitos dados, informações, então muitas vezes os pais eles acreditam que isso não vai acontecer dentro de casa. Quando é descoberta alguma questão dentro de casa, os pais eles se preparam para uma guerra, tá? Então eles não sabem o que fazer, os filhos negam, os filhos eles não falam abertamente, muitas vezes quando isso acontece, porque fica restrito à turma. Então é importante na comunicação do pai com o filho é que se busque sempre um ambiente tranquilo. Sempre que o pai estiver mobilizado, sentindo algum tipo de emoção desconfortável, ruim, como raiva, como tristeza, medo, é importante ele perceber esse tipo de emoção nele e se naquele momento ele tem condições de ter uma conversa assertiva com o filho. Se ele estiver dominado, tomado por esse tipo de emoção, talvez não seja o melhor momento para ele abordar isso com o filho. É importante buscar tranquilidade, pensar e identificar qual seria o melhor momento. Aí sim, criar um ambiente facilitador para que ele consiga ter uma conversa aberta, não incriminatória. A gente precisa partir do pressuposto que eles já saibam de algumas informações. Então o pai não pode negligenciar que o filho tem alguma informação. O pai não pode mentir, usar de argumentos que sejam inverdades, porque provavelmente ele vai saber de determinados assuntos, então não vai ser uma conversa produtiva. Para ele conseguir, além do ambiente facilitador, ele conseguir sensibilizar esse filho para saber com quem o filho está andando, quais os ambientes em que ele está frequentando, para saber se de fato ele tenha tido contato com a substância ou não. E com o adolescente, principalmente, é importante você ter foco, tá? Adolescente ou qualquer outra pessoa, adulto também, não gosta muito de discurso, ele não gosta muito de sermão. À medida que ele conseguiu identificar o foco, tá? Ele tem que partir de uma comunicação, até numa situação como essa, um assunto como esse, sempre uma comunicação positiva. Ele precisa evitar o não quero que você faça isso. Eu não quero que você saia com tais pessoas, certo? Então, se ele identificou algum ponto, eu percebi que você saiu com tal pessoa, tá? E eu quero saber, eu preciso saber onde você foi, com quem foi, por que não ligou na hora determinada, na hora que nós combinamos, porque aí sim ele vai conseguir desenvolver uma empatia com o filho, e aí o filho vai perceber que com essa conexão, com essa empatia, a conversa ela pode transcorrer de uma forma tranquila. Então, nessa comunicação, é importante os pais também evitarem alguns termos do tipo: você sempre me contraria, você sempre chega atrasado, você sempre faz isso comigo. Então ele pode pegar um recorte do tipo: eu percebi que ontem você chegou fora do horário combinado. É importante também ele perceber as próprias emoções e não colocar isso ou essa responsabilidade no filho, como algumas pessoas fazem, as mães, os pais, você me deixou nervosa porque quando eu liguei para você, você não me atendeu. Eu fiquei aflita porque eu descobri alguma coisa no seu quarto, Então as pessoas elas não são responsáveis pelas emoções que eu estou sentindo, Então ela vai trocando a forma de comunicação dela com o filho e aí sim ela vai conseguir um acesso melhor. Então se ela for impositiva, se os pais, melhor dizendo, eles forem impositivos, eles não vão ter acesso a nada. Não adianta o pai se colocar numa posição de que ele sabe
muito mais do que o filho, porque muitas vezes, né, pela facilidade de acesso das informações, os filhos sabem de muita coisa. Então, o filho vai quebrar o argumento do pai, porque muitas vezes ele vai entender do que eles estão conversando. Então, é muito melhor criar um ambiente acolhedor, porque aí ele consegue desenvolver essa empatia com o filho. O filho percebe que ele está, né, tendo uma parceria dos pais, né, e não uma pessoa que vai incriminá-los, que vai acusá-los. Então é melhor que os pais, primeiro, se preparem emocionalmente, tá? Que estejam num ambiente acolhedor, tranquilos, né, porque o objetivo é conversar e não criar um ambiente de guerra. Se eles entrarem num pé de guerra, se os pais perceberem que a conversa não está partindo para um final de resolução, é melhor eles pararem para o filho. Ok, agora nós não estamos desenvolvendo uma conversa assertiva, vamos retomar esse assunto num outro momento. Sempre lembrando na questão do foco. Não adianta, né, puxar assuntos que aconteceram lá atrás, tá? Não adianta puxar assuntos que aconteceram há 2, 3 meses atrás, porque o foco tem que ser aqui, no aqui e agora. Porque o problema ele tem que ser conversado quando ele surge. Então, se o pai identificou alguma coisa neste momento, então ele tem que conversar com o filho naquele momento. O máximo que ele pode esperar é baixarem os ânimos e retomar no dia seguinte, por exemplo. Mas não deixar passar 1, 2 semanas, porque aquilo não vai ter efetividade. A família leva em média 4 anos para descobrir o uso de substância. Geralmente 4 anos é muito tempo. A pessoa pode ter até desenvolvido uma dependência de algum tipo de substância, né? Então, quando a pessoa já chega num grau de dependência, geralmente a primeira ajuda que essa família busca é a internação, porque o caso já cronificou. Então, a comunicação com essa criança, com esse jovem, né, ela pode trabalhar, né, num aspecto de prevenção, e aí, se ela precisar de informações técnicas mais embasadas, de suporte, ela pode buscar grupos de autoajuda, como grupos de amor exigente, os grupos do Narcóticos Anônimos e do Alcoólicos Anônimos, né, o Al-Anon e o Nar-Anon, que acolhem essas famílias também para orientação, acolhem para informações e para conseguirem dar um bom suporte para a família. É importante que ela busque apoio, suporte, né? Porque a questão emocional é tão grande que ela precisa compartilhar isso com alguém. É importante que eles busquem serviços especializados, atendimento especializado, né? Que sejam com médicos, psiquiatras, o pediatra, o psicólogo, para esse suporte emocional também um direcionamento bem assertivo em relação a essa demanda, né? No campo da prevenção, é importante nós observarmos a questão do fator de risco, tá? Então, se o pai, a mãe, se eles desejam que os filhos não tenham acesso ao álcool, que não haja a presença do álcool dentro de casa. Infelizmente, o álcool, por ser lícito, né, por você ter acesso em qualquer local, né, então causa uma falsa impressão de que é alguma coisa que é amplamente liberada, né? Então é importante que os pais cuidem também do ambiente, né, que eles possam ser esse exemplo também, porque a criança, o adolescente, ele também vai aprender pelo exemplo. Então não adianta o pai exigir que ele não beba se no final de semana tem um churrasco regado a bebidas alcoólicas. Então é importante ele cuidar também do ambiente para que ele consiga ter, né, uma proximidade com esse jovem, mas que ele possa ser o exemplo também. Então é fundamental que isso seja muito bem observado.